Então, posso seguir adiante com relação ao... Vou um pouco... Vai assistir a aula gravada depois, mas qualquer coisa, Rodrigo, manda uma mensagem, fala alguma coisa, que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Beleza. Então, o que acontece, né? Na aula passada, a gente estava falando a respeito de análise dimensional, a gente estava falando que quando eu tenho uma equação, eu preciso que todos os lados dessa equação tenham as mesmas dimensões. Para eu somar esses termos de uma dada equação, é necessário que eles tenham as mesmas dimensões, mas também as mesmas unidades, porque senão eu não consigo efetivamente fazer essa soma, né? E esses conceitos aí a gente falou, né, em termos da análise de uma dada equação, né, e a gente falou justamente da homogeneidade dimensional, né? A gente falou que a gente podia expressar qualquer propriedade ou variável, característica aí do nosso problema, usando um conjunto de grandezas de base, né? Aqui na mecânica dos fluidos, a gente usa ou o conjunto MLT, né, no qual a força é uma grandeza derivada, ou o conjunto FLT, para representar qualquer parâmetro desse, né, qualquer variável, qualquer característica desse escoamento que a gente queira tratar. Então, por exemplo, para expressar a massa específica, né, eu consegui, usando as grandezas de base MLT, eu consigo expressar as dimensões da massa específica dessa maneira. Se eu for usar o conjunto FLT, então a gente teria massa específica sendo expressa por isso aqui, força tempo ao quadrado dividido por L à quarta. Então, vocês vão poder escolher, quando a gente for fazer agora a determinação dos grupos adimensionais que caracterizam um dado processo físico, vocês vão poder fazer usando qualquer um dos dois. Mas, uma vez escolhido um, mantém-se com esse conjunto até o final. Certo? Então, a gente tinha falado isso na perspectiva de homogeneidade dimensional. Quando a gente começou aqui, e aí eu deixei essa questão, né, para vocês tentarem fazer, na hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar qualquer coisa, a gente pode só a gente pode resolver qualquer uma delas, tá? E aí, quando a gente chegou aqui na parte propriamente dita de análise dimensional, a gente viu que esse procedimento que a gente vai tratar agora, ele tem como objetivo eu avaliar os aspectos qualitativos de um problema, né? Eu consegui estipular como que os parâmetros os fatores físicos, né, que estão sendo importantes para aquele problema, interagem, né? E o meu resultado aqui não é uma equação matemática, mas uma relação entre esses fatores físicos, né? E aí eu dei como exemplo para vocês o problema de se avaliar o arrasto sobre uma esfera, que é um problema bastante simples de mecânica dos fluidos, e como esse processo muito simples podia ser trabalhoso se a gente fosse partir direto para experimentação, sem passar pela análise dimensional, sem passar pela racionalização desse problema, né? Quando a gente usa a ferramenta de análise dimensional, então, a gente vê como que os parâmetros que estão sendo importantes para esse problema se relacionam, a gente consegue identificar que variáveis eu consigo manipular no meu processo com mais facilidade para poder obter o comportamento experimental real que descreve um dado processo. Certo? E aí, a gente disse que, beleza, quando eu tiver esses parâmetros adimensionais que caracterizam um dado processo, né, eu posso fazer os ensaios em escala, como foi feito aqui para obter esse gráfico, né, e transpor os resultados que foram ensaiados nos modelos lá em laboratório para as condições de protótipo, para as condições reais de utilização desse processo, né.
E aí, a gente viu que para eu fazer isso, eu tinha que utilizar dessas ferramentas de semelhança, né? E as ferramentas de semelhança, né, elas davam confiança para a gente, né? Ajudavam a gente a nortear o que ia ter que ser a nossa condição ou de experimentação ou do processo final, né, do aumento de escala que eu pretendia. E aí a gente disse que esses princípios de semelhança, eles eram três. Um de similaridade geométrica, em que eu tinha uma relação constante, né, aí entre as dimensões do modelo e do protótipo. Né, essa razão entre qualquer dimensão do modelo e do protótipo era o que a gente chamava de um fator de escala, e ele tinha que ser constante, né, em todo o meu modelo, né, em todo o meu protótipo. O segundo critério era de similaridade cinemática, né, e a gente dizia, então, que na perspectiva de similaridade cinemática, então, os vetores, velocidades característicos do processo no modelo e os do protótipo também estavam relacionados por um fator de escala constante entre todos os pontos correspondentes dos escoamentos. E aí, percebam que isso aqui já é um critério mais fechado, né, um critério mais restritivo, porque enquanto aqui na similaridade geométrica a gente fala somente de uma quantidade escalar, né, aqui a gente já está falando de uma quantidade vetorial, então isso implica em eu ter tanto essa relação para os módulos e a direção, né, também tem que ser mantida entre protótipo e modelo. E aí o último critério que tinha sido exposto era o de similaridade dinâmica, em que se dizia, né, que todas as forças do escoamento, elas também devem ser proporcionais, por um fator de escala constante, às do escoamento atuantes no protótipo e no modelo, né. Então, quando a gente fala, né, usa esses três critérios, né, a gente percebe que esse último, ele trata justamente das forças referentes ao escoamento. Que forças seriam essas? Forças viscosas, forças de arrasto, força de pressão. E notem que sempre que a gente divide uma força por outra, a gente tem uma quantidade que vai ser adimensional, né? Então, esse critério de similaridade dinâmica, ele não é que ele se traduz, mas ele está relacionado com esse critério global aqui, que é apresentado nesse slide, né? Que para garantir a similaridade completa, modelo e protótipo devem ser geometricamente similares, né? E todos os grupos π independentes, que são grupos adimensionais, devem coincidir em modelo e protótipo. Então, esse critério de similaridade completa, ele me diz que os grupos π do modelo devem coincidir com os grupos π do protótipo. Então, aqui não é uma relação, né? Diferente dos casos anteriores, que eu tinha relação de forças para ser constante, relação de velocidades para ser constantes, aqui a gente fala na coincidência, né, na igualdade entre os grupos independentes, né, do modelo e do protótipo. Ótimo. E aí a gente fez essa questão aqui a respeito do arrasto sobre um automóvel e tal, e usamos dois grupos adimensionais, né? Esse grupo π1, relacionando a força de arrasto, e um grupo π2, relacionando-se aí com o número de Reynolds. E a gente partiu do princípio de que a gente já sabia quais eram os grupos adimensionais que estavam relacionados com esse processo para fazer essa resolução dessa questão. Ótimo, excelente. O que a gente vai fazer agora é determinar quem são esses parâmetros adimensionais, quem são esses grupos π. Ok? William, sobre o projeto, eu posso te responder no final da aula? A gente pode conversar sobre isso melhor, tá?
não é exclusivamente 100% experimental, porque eu me lembrei que tem a possibilidade de vocês fazerem projetos de hidráulicos. Então, também pode ser uma oportunidade. Tá? Então, essa parte seria mais teórica, mais de cálculo. Bom? Então, agora a gente vai aprender como que a gente determina esses grupos adimensionais, os tais dos grupos π, né? E, logicamente, né, esse número π aqui não quer dizer esse número π aqui, tá? É só uma forma da gente chamar esses parâmetros adimensionais, certo? Então, o que que acontece? Esse teorema dos πs de Buckingham, como está mostrado aqui para vocês, ele é um algoritmo, certo? Então, um algoritmo é o quê? Uma sequência de passos que a gente tem que seguir para alcançar um dado resultado. Faltou algum passo, né, no desenvolvimento desse algoritmo, provavelmente vocês vão obter algum resultado inconsistente, incoerente, errado, enfim, certo? E aí, vou deixar aqui nessa forma de apresentação, porque tem algumas animações aqui. A ideia desse uso desse teorema dos πs de Buckingham é o seguinte: uma equação que seja dimensionalmente homogênea, né, uma equação qualquer, a representação da velocidade para o movimento retilíneo uniforme, enfim, ela vai envolver k variáveis, certo? E ela pode ser reduzida a uma relação de K menos J produtos adimensionais independentes. Então, eu vou passar de uma quantidade K de variáveis para uma quantidade K menos J de produtos adimensionais, certo? E que quantidade J é essa? Né? J é o número mínimo de dimensões que são necessários para descrever essas ditas K variáveis aqui, certo? Então, se a gente tem uma equação lá, né? Eu tenho uma equação, tal coisa é função de A, B, C, D, E, certo? Eu posso representar essa mesma equação como sendo, sei lá, se eu escrevesse aqui, por exemplo, agora eu vou bagunçar tudo. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Eu não podia escrever velocidade menos ΔS, ΔT é igual a zero? Então, eu posso fazer isso aqui com qualquer equação com significado físico, né? Em vez de representar variável x sendo função das variáveis x1, x2, x3, xn, eu posso representar uma função de todas elas sendo igual a zero, certo? E aí, sendo todas elas aqui, né, representadas da forma tradicional que a gente conhece, né, através de variáveis e parâmetros dimensionais. Porém, eu consigo, né, através desse teorema π de Buckingham, representar esse mesmo processo, né, através de parâmetros adimensionais. Ora, se a gente falou lá na etapa de homogeneidade dimensional, que a dimensão de um lado da equação tinha que ser igual à dimensão do outro lado da equação, né? Então, eu posso falar em termos de parâmetros e variáveis na forma adimensional, certo? Então, a gente pode representar esse mesmo problema agora através de um parâmetro adimensional, que é a função de 1, 2, 3 ou quantos parâmetros adimensionais forem necessários, sendo esse número de parâmetros menor do que o número original de variáveis que eu tinha no meu problema, certo? Para fazer isso, né, a gente vai entender que essa diferença entre o valor, o número de grupos adimensionais e o número de variáveis que eu tinha aqui inicialmente,
ele vai ser dado justamente por essa quantidade J. Essa quantidade J é um número mínimo de dimensões de referência que descrevem, né, todas essas variáveis. Então eu tinha velocidade é expressa por comprimento e tempo, então eu já tenho aí duas dimensões de referência. Eu vou ter nesse problema aqui qualquer, a dependência com x1 é massa específica. Massa específica é massa por comprimento ao cubo. Então, vou somar mais uma dimensão de referência para o meu problema. Esse meu problema aqui também depende da temperatura. Então, adiciono mais uma dimensão de referência, certo? Tipicamente, nos problemas de mecânica dos fluidos, esse J, ele vale 3, sendo correspondente justamente ao conjunto, né? Massa, comprimento, tempo, ou força, comprimento, tempo. Porém, isso não é uma coisa, digamos assim, obrigatória, né? Pode ter um problema específico aí que seja necessário descrever quantidade de matéria. Então, vocês vão adicionar mais uma dimensão aqui representando quantidade de matéria. Pode ser que seja preciso descrever temperatura, como falei. Então, J já vai mudar aí de valor, ok? Dúvidas até agora? Tudo tranquilo? Agora a gente vai entrar na etapa efetivamente de como que é esse algoritmo, como que a gente faz para determinar esse algoritmo, tá? Esses grupos adimensionais. Então, primeiro passo, quando a gente for resolver qualquer problema, é listar todos os parâmetros que eu acho que são importantes para o meu problema. Velocidade, massa específica, diâmetro, sei lá. Todos os parâmetros que eu acho que são importantes para aquele problema. Uma vez que eu faça isso, né? Então, aqui, só destacando, né? Qualquer quantidade que você acha que é importante para um fenômeno que está sendo investigado. Se ela não for importante, depois a gente consegue ver que ela não é importante, certo? Geralmente, quando a gente fala dos problemas de mecânica dos fluidos, né, o que é uma listagem racional desses problemas? É incluir variáveis que representem a geometria do problema, que inclua as características do fluido que está escoando, que inclua as características do escoamento, né, ou seja, os efeitos externos desse escoamento. Então, geralmente, a gente diz que esses três conjuntos de variáveis representam, né, pilares que a gente deve listar nesses parâmetros que caracterizam o problema, certo? O segundo passo é a gente escrever cada um dos termos desses parâmetros aqui, escrever cada um deles em termos de suas dimensões primárias. Então velocidade vai ser importante para o meu problema? Ótimo, então eu vou escrever velocidade é igual a comprimento por tempo. E notem que isso deve ser trabalhado em termos de dimensões primárias. Não vão, por favor, substituir unidades, porque depois vocês vão ver que vai complicar a vida de vocês, certo? Então, listei quem era importante, disse quais eram as dimensões de cada um desses parâmetros que eu considerei importante, e agora eu vou dizer, né, avaliar qual que é esse número J. O que é aquele número J que eu falei? É o número de dimensões primárias que caracterizam esse problema. Então, eu vou ver, tem massa, então J igual a 1. Depende do comprimento, então J já vira 2. Depende também do tempo, J vira 3. Depende da temperatura, J vai virar 4. E assim sucessivamente, certo? Então, eu vou pegar todas as dimensões que estão aqui nesse passo 2, aí eu vou ver quantas elas são. O número dessas dimensões primárias vai ser o valor aqui de J, certo?
Excelente. Defini qual era o número de J. E eu tinha o número de variáveis parâmetros iniciais, então eu vou calcular agora quantos são os números adimensionais quantos são os grupos π que eu vou ter que determinar. Então, K, que é o número de grupos π, vai ser dado por N menos J. Excelente. O passo mais crítico desse processo todo que a gente vai fazer é esse aqui, o passo 5. É escolher quais que vão ser os nossos J parâmetros repetidos. Então, veja só. No meu problema, massa, comprimento e tempo foram as dimensões características, né, as dimensões básicas do problema. J ficou sendo igual a 3, né? Então, eu vou ter que escolher 3 parâmetros dentre todos aqueles N que eu tinha no começo, eu vou ter que escolher 3 para para usar como parâmetros repetidos. O que isso quer dizer? Que esses J parâmetros aqui, eles vão estar presentes em todos os meus cálculos para obter os grupos adimensionais. E aí tem algumas dicas de como fazer isso, né? Lá no Senge eu tenho uma tabela bem pormenorizada de critérios, como vocês podem fazer isso. Realmente dicas, né, do que fazer, o que não fazer, porque nessa etapa aqui, a galera diz assim, isso é magia, né? Você só está escolhendo esses porque você já sabe qual vai ser a resposta, então não faz sentido para mim, né? Muita gente empaca aqui e diz assim, não vou mais, mas vocês não vão fazer isso, tá? Porque a gente vai racionalizar essa escolha, vocês vão entender por que vocês vão estar escolhendo um ou outro parâmetro, tá? E aí, essa escolha desses parâmetros repetidos, primeiro passo é que elas nunca podem formar um adimensional só com elas. Então, eu não posso escolher um diâmetro e uma espessura para serem meus parâmetros repetidos. Por quê? Porque os dois são somente representados pelo comprimento. Então, na hora que eu pegar esses dois, eles por si só já formam um grupo adimensional. E o ponto mais importante é esse aqui, né? Todas as dimensões de referência, ou seja, massa, comprimento e tempo, ou massa, comprimento, tempo, temperatura, etc., elas devem estar incluídas nesse grupo dos parâmetros repetidos, certo? Então, eu tenho que escolher um conjunto aqui de parâmetros repetidos, onde eu tenha todas as dimensões de referências, eles não podem formar uma dimensional por si só, e uma dica que geralmente a gente dá é que esses parâmetros repetidos aqui, eles sejam capazes de abarcar, né, de representar essas 3 vertentes aqui que são importantes para o escoamento de fluidos. Então, que eu tenha um parâmetro que caracteriza a geometria, que eu tenha um parâmetro que caracteriza as propriedades, e outro que caracterize os efeitos externos, certo? Uma vez que eu faça isso, que eu escolha esses parâmetros repetidos, aí a gente vai trabalhar basicamente com matemática pura, né? E matemática bastante simples, né? Fazer igualdade entre um lado e as dimensões de um lado e outro da equação para determinar quem são esses grupos π e poder manipulá-los e escrever a relação final e funcional entre eles. Dúvidas até agora? Está muito misterioso esse negócio ou está só médio? De boa? É um algoritmo, né? Então, é assim, tem que seguir aquelas etapas para chegar no resultado que você quer, tá? Aí, já que, para mostrar como isso funciona, né? Trouxe para vocês, essa questão aqui já foi questão de prova, essa questão aqui eu não lembro se já foi questão de prova, mas a gente pode fazer ela, tá?
Eu vou editar aqui para a gente conseguir trabalhar com ela. Beleza? Ele diz na questão assim, que uma placa fina e retangular está imersa no escoamento uniforme com velocidade ao longe igual a v. A placa apresenta largura e altura, respectivamente, iguais a w e h, e está montada perpendicularmente. Perpendicularmente ao escoamento principal. Jesus! Vertical, né, galera? Perpendicular. Vamos fazer pelo menos o desenho ser consistente com o enunciado. Então, largura e espessura. Né? Perpendicularmente ao escoamento principal. Admita que o arrasto na placa, que ele chamou de D, é uma função de W e de H, da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade do escoamento ao longe. Determine o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental desse problema. Então, o que ele disse, né, na representação aí da situação problema, é que a força de arrasto, que ele chamou aí de D, é uma função de, ele mesmo fala aqui, ó, tá vendo? O que são as coisas que D é função? De W, H, massa específica do fluido, viscosidade dinâmica e velocidade no escoamento ao longe, certo? Então, veja só. Eu consigo, o que a gente chamou, né, na nossa resolução, no nosso processo aqui, o que a gente chamou de parâmetros que eu deveria contar, né? Os parâmetros que a gente falou que deveriam ser contados, né, eram qualquer quantidade, né, incluindo constantes e adimensionais, constantes, quer dizer, importantes para o fenômeno que vai ser investigado. Então, nesse processo daqui, a gente consegue ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, né? Então, a minha quantidade N vale 6. Eu vou colocar aqui bem passo a passo para ficar de acordo com o que foi colocado lá no algoritmo, certo? Então, meu primeiro passo é listar todos os parâmetros e contar eles. 6. O segundo passo é eu escrever todo mundo, né, cada um deles, em função de suas dimensões fundamentais. O que a gente vai dizer? A força de arrasto D é uma força, não é isso? Então, as dimensões D são justamente dimensão de massa por aceleração, certo? Aqui seriam as dimensões de D. Dimensão da viscosidade. Essa parte aqui era a parte que os alunos diziam assim, não, como assim? Né? Quer que eu aprenda qual que são as dimensões da viscosidade? Eu vou dizer para vocês que é esse aqui, M sobre LT. Mas eu vou mostrar ao final dessa etapa aqui como que a gente chega nesse resultado. Eu vou deixar até a viscosidade aqui de lado para a gente chegar nela no final, tá? Massa específica do fluido.
Massa específica é dada por massa por comprimento ao cubo. A velocidade é comprimento por tempo. Muita gente gosta de errar na prova, dizer que velocidade é comprimento por tempo ao quadrado. Aí você diz assim, não é possível, professora. Está de brincadeira comigo. A gente sabe que velocidade é espaço pelo tempo, né? Comprimento por tempo. Mas erra aqui, aí erra e carrega esse erro até o final da vida, como diz o outro. A dimensão L, a dimensão W é uma quantidade, essa em comprimento, H também, né? É uma espessura. E aí, eu vou chegar aqui para vocês para dizer como que a gente chegou nessa quantidade referente, né, às dimensões da viscosidade. Então, ó, vou rearranjar aqui. Viscosidade, ela é dada pela tensão viscosa dividido por um PUDY. Vocês lembram disso? E aí a gente sabe que uma tensão viscosa é uma relação, né, de força que atua numa área. Ô, Cacilda. Então, força sobre a área que multiplica aí o dy sobre du. Eu passei, né, multipliquei pelo inverso. Certo? Ver se eu consigo deixar isso. Então, basta a gente substituir as dimensões de cada um desses termos, né? Força, a gente já sabe que é dado por isso aqui. Força. dy é uma espessura, então tem dimensão de comprimento. A área tem dimensão de comprimento ao quadrado, não é isso? E du é a variação de velocidade. Então, aqui a gente tem L sobre T, certo? Quando a gente for fazer aqui essa contabilização, ó, perceba que aqui a gente tem justamente ml ao quadrado sobre t quadrado no numerador, né? E no denominador, então, isso aqui é L ao cubo sobre T. Então, a gente percebe que isso aqui vai resultar justamente em M sobre L. Beleza? Todo mundo conseguiu ver como foi que eu cheguei aqui nessa dimensão da viscosidade? Ótimo. Então, agora a gente já tem a listagem de todas as nossas variáveis, né? Todas essas quantidades N que a gente disse que eram importantes para as N quantidades que eram importantes para o problema. E aí a gente consegue ver que esse conjunto de variáveis, ele é representado, né, esse conjunto de parâmetros, ele é representado por três dimensões
fundamentais. Então, J, que é o meu número de dimensões mínimas para descrever esse problema, né, vale 3. Quais seriam essas dimensões? Massa, comprimento e tempo. E aí o passo 4, que é o de calcular o número de grupos adimensionais, K, que é dado por N menos J, né, é simplesmente eu fazer aí a subtração das 6 variáveis que eu tenho, menos 3 dimensões fundamentais, né, eu vou precisar aí de 3 grupos adimensionais para representar esse problema daqui. Beleza? Dúvidas até agora? Tranquilo, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou precisar de 3 grupos adimensionais, né? Eu já disse que eu tinha J dimensões primárias, né? O quinto passo do meu problema é escolher, né, J variáveis dentre essas daqui para representarem o meu processo, para representarem, para serem os parâmetros repetidos que a gente vai usar, né? Então, eu preciso escolher 3 dentre esse grupo aqui de 6 variáveis para serem os parâmetros repetidos. E aí eu disse para vocês, né, que a gente deveria escolher, né, um critério bom para a escolha desses parâmetros repetidos é justamente a gente contabilizar, né, a gente abarcar nessa nossa escolha parâmetros que sejam característicos da viscosidade do fluido, que sejam característicos do escoamento e que sejam característicos da geometria, certo? Um outro ponto é que eu falei, né, no início da colocação da gente, que a gente quer estudar o arrasto sobre a placa. Então, a nossa resposta é o arrasto na placa. Se eu selecionar o arrasto como sendo um parâmetro repetido, ele vai estar presente em todos os meus grupos adimensionais. Então, esse não é, né, essa variável aqui, esse parâmetro aqui, ele não é um parâmetro que a gente deva escolher, certo? Então, não devemos trabalhar com ele. Tá? Por quê? Porque ele é justamente o estudo que eu estou querendo trabalhar é em cima dessa variável aqui, desse parâmetro aqui. Então, se eu escolher ele como repetido, ele vai estar em todos os grupos adimensionais. Então, para a gente selecionar dentre esses outros 5, né, que estão aqui, qual que seria interessante para a gente falar, falar de características geométricas, do escoamento e de propriedades do fluido, né, a gente tem, na realidade, a velocidade como uma característica do escoamento. Eu tenho esses dois parâmetros, né, W e H, como parâmetros característicos da geometria do escoamento, e eu tenho esses dois aqui como parâmetros característicos das propriedades do fluido. Então, a gente pode entender que não faz distinção eu escolher H ou W, né, eu vou escolher aqui W, e entre massa específica e viscosidade, em geral, a gente prefere escolher a viscosidade como um parâmetro repetido, porque a equação dela é mais simples, né, do que a equação da viscosidade, certo? Em geral. Então, percebam, aqui a gente escolheu um conjunto dentro daquele grupo inicial de 6 variáveis, eu escolhi 3. Por que 3? Porque 3 é igual ao número J aqui, desse passo 3. Escolhi 3 variáveis que abarcavam as
principais características do escoamento: fatores externos, características geométricas e características do fluido que está escoando, certo? E aí, o que acontece? Se eu juntar esses três aqui, de maneira nenhuma eu consigo formar um grupo adimensional só com eles. Por quê? Se eu juntar velocidade com esses dois aqui, conseguem ver que vai sobrar massa daqui, vai sobrar tempo daqui? Se eu juntar massa e velocidade, massa específica e velocidade, também não consigo formar um adimensional, né, entre esses grupos aqui. Então, essa é uma escolha bastante interessante para a gente fazer no passo 5 desse nosso procedimento aqui. Beleza? Ótimo, escolhi quais eram as variáveis repetidas. Então, agora a gente vai poder, né, no passo 6, determinar quem são esses grupos adimensionais. Pegando esse conjunto de variáveis repetidas e combinando, num primeiro momento, com esta variável que sobrou, num segundo momento, com esta variável que sobrou, e num terceiro momento, com esta variável que sobrou. Certo? Então, o que a gente vai dizer aqui. Opa. O primeiro grupo adimensional, grupo π, ele vai ser formado pelas variáveis, pelos parâmetros repetidos. O elevado a um expoente que eu vou chamar aqui de alfa. Velocidade elevada a um expoente aí qualquer, eu vou chamar de beta. E W elevado a um expoente aí, que eu vou chamar de gama. Vezes D, que é essa variável aí que eu não combinei inicialmente. Então, esses aqui são todos os meus parâmetros repetidos, certo? Vou deixar eles aqui em negrito. E o grupo 1, eu vou combinar esses, cada um elevado a um expoente qualquer, com esse D que sobrou. O grupo 2, eu vou formar juntando esses parâmetros repetidos. Agora eu vou chamar isso aqui, em vez de alfa, beta, qualquer coisa, eu vou chamar de A, B e C. E vou combiná-los com a variável, né, o parâmetro que sobrou ali, H. E vou fazer o mesmo no terceiro grupo adimensional. Vou levar aqui L, opa, L não é uma boa letra. X, Y, Z, e juntar aí com a viscosidade. Certo? E o nosso problema agora vai ser de determinar quem é alfa, beta e gama para saber quem é o grupo π1, quem é A, B, C para saber quem é o grupo π2 e quem é X, Y, Z para saber quem é o grupo π3. Certo? E aí, meu povo, belezura, tá? Eu vou botar esse passo 6 aqui em cima só para a gente poder ganhar mais espaço. E o passo 6, tá?
O nosso passo 7 é determinar quem é que são efetivamente esses grupos adimensionais. Então, como a gente falou no começo do nosso processo aqui, as dimensões de um lado da equação tem que ser igual, né, às dimensões do outro lado da equação. Π1 é um grupo adimensional. Então, as dimensões dele são zero. E eu posso representar esse fato simplesmente dizendo que m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero representam as dimensões do grupo Π1, certo? Eu não tenho nenhuma dimensão desse lado da equação. Eu vou fazer a mesma coisa para cada uma desses parâmetros aqui. Então, massa específica, massa por comprimento ao cubo. Velocidade, comprimento por tempo. Essa quantidade W, né, que representa justamente uma dimensão de comprimento, elevado aí a Y. E a dimensão da força de arrasto é essa que eu registrei aqui no começo. Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente igualar os dois lados da equação para esse grupo. As dimensões do grupo π1 não tem, né? É um grupo adimensional. E do lado direito dessa equação, eu substituir todas as dimensões de cada uma dessas quantidades. E aí, o que a gente vai escrever agora são as equações referentes a cada uma dessas dimensões. Então, a gente pode escrever que para a dimensão de massa, massa elevado a zero é igual a massa elevado a alfa mais 1. Todo mundo consegue ver isso? Para a massa, massa do lado esquerdo da equação é igual a massa do lado direito, então m elevado a alfa, vezes m. Então, alfa mais 1. Fazendo a mesma coisa para a dimensão de comprimento. Comprimento elevado a zero vai ser comprimento elevado a 3 alfa, não é isso? Menos 3 alfa, mais beta, mais gama, mais 1. E para o tempo, a gente pode fazer a mesma coisa, dizer que tempo elevado a zero vai ser tempo elevado a menos beta, menos 2. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz nessa parte? Então, Eduarda, me perdi no passo 7 todinho. Tá bom, vamos voltar então. O que acontece? Falei para vocês que as dimensões de um lado da equação tem que ser igual às dimensões do outro lado da equação, não é isso? Então, tudo que tiver do lado esquerdo tem que ter as mesmas dimensões de tudo que tiver do lado direito. O grupo π, a gente está dizendo que esse grupo π aqui, ele é um grupo adimensional. Então, ele não tem dimensão, certo? Então,
A massa do grupo π não existe, o comprimento do grupo π não existe, o tempo do grupo π, ele não existe, certo? Então, se eu levo todas essas dimensões aqui a zero, significa que ele não tem, digamos assim, que ele não, no grupo adimensional, eu não vou verificar essa dita dessa dimensão, certo? E aí, o que eu fiz? Como esse grupo π1, ele vai ter que ser formado pela junção dos três parâmetros repetidos, mais um que ficou de fora, e a gente disse que esse, especificamente, ia ser formado por ρVW combinados com a força de arrasto D, o que a gente fez foi simplesmente substituir as dimensões de ρ, V e W e de D, certo? Então, aqui, dimensão da massa específica elevada ao expoente alfa. Dimensão da velocidade elevada ao expoente beta. Dimensão dessa profundidade elevada ao expoente gama. E as dimensões dessa força de arrasto D aqui, eu representei aqui, certo? E aí, o que eu fiz em seguida? Tratei de cada uma dessas dimensões isoladamente. Então, a dimensão de massa do grupo adimensional tem que ser a dimensão do grupo aqui do lado esquerdo, né? Tem que ser igual à dimensão de massa aqui do lado direito. Então, eu pude escrever que m elevado a zero tem que ser igual a m elevado a alfa mais 1. Para o comprimento, isso aqui deu para a gente que L elevado a zero era L elevado a menos 3 alfa, porque L está no denominador, então menos 3, mais beta, mais gama, mais 1. E para o tempo elevado a zero era igual ao tempo. Não tem tempo aqui em termos elevado a alfa, tem tempo aqui relacionando-se com o expoente beta. Então, tempo elevado a menos beta, porque ele está no denominador, menos 2, certo? Então, agora que é isso, a gente vai determinar quem é alfa, quem é beta e quem é gama, né? Então, dessa equação aqui, a gente consegue ver que alfa mais 1 é igual a zero, né? Eu vou deixar essas equações aqui mais de lado para eu trabalhar uma por uma. Alfa mais 1 é igual a zero, então, alfa vale menos 1, certo? Determinamos o primeiro dos nossos expoentes. Vou fazer a mesma coisa agora para o tempo. Por que eu vou fazer primeiro para o tempo? Porque é mais fácil eu descobrir quem é beta aqui do que ir substituir todo mundo nessa equação aqui para o comprimento, não é isso? É lógico. Então, dessa equação aqui, a gente consegue ver que menos beta menos 2 tem que ser igual a zero. Então, a gente sabe que beta vai ser igual a menos 2. É isso, só passar o beta para esse outro lado da equação, certo? E em posse dessas duas informações, a gente pode substituir aqui nessa terceira equação. Então, a gente sabe aqui dessa terceira equação que menos 3 alfa mais beta mais gama mais 1 é igual a zero.
Então, a gente pode substituir aí os valores bem direitinho. Menos 3 que multiplica menos 1. Eu já errei muito essa conta, rapaz. Menos 3 vezes menos 1, para dizer que era menos 4. Era ligeiro. Eu tinha um aluno que toda vida que eu ia fazer essa conta, que ele via menos 3 vezes menos 1, ele já começava a rir. Porque eu errava direto. Então, vocês tomem cuidado na hora de fazer essas contas bestas. Viu? Que é para não cair na mesma besteira que a professora. Beta vale menos 2. E aí a gente vai conseguir descobrir quem é o valor de gama, né? Então, menos 3 vezes menos 1 vai dar justamente 3. 3 mais 1 dá 4. Então, 4 menos 2 dá 2. Eu faço tintim por tintim, porque eu já errei essa conta demais na minha vida. Então, gama vale justamente menos 2. Gama vale menos 2 mesmo, pessoal? Vocês estão conferindo comigo, porque, enfim, essa conta aqui eu geralmente erro. Eu vou tentar deixar isso aqui mais organizado para depois vocês conseguirem ver a linha de raciocínio, tá? Então, veja só, por esse procedimento eu consegui determinar quem era alfa, quem era beta e quem era gama. E aí agora eu vou dizer, ó, que 1, que é o meu grupo adimensional, é ρ elevado a menos 1, que é o valor de alfa, velocidade elevada a menos 2, que é o valor de beta, e W elevado a menos 2, que é o valor de gama, certo? Então, eu posso representar esse grupo π1 simplesmente por D sobre ρ é ao quadrado, W ao quadrado. Beleza, pessoal? Dúvidas de como foi que a gente fez isso? Eu vou colocar esse aqui, essa resolução no cigarro, vou imprimir o PDF e botar, tá? E aí, amanhã a gente pode fazer questões, né? A próxima questão aqui é uma mistura de análise dimensional com semelhança. Então, primeiro a gente faz a análise dimensional do problema e depois faz uma análise de semelhança sobre ele, ok? Vou colocar lá isso no cigarro para vocês. E por hoje era isso, pessoal. Era a gente trabalhar com a nossa metodologia dos grupos Pi. Ficou com dúvida? Entenderam o que, que a gente está fazendo? Tudo certo, que bom. Então, eu vou imprimir esses dois slides, tá, Felipe? Esse e esse, tá bom? E aí vocês continuam, é só repetir a mesma linha de raciocínio, o mesmo procedimento para determinar quem é P2 e quem é P3, tá? É igual. Qual era o número desse? Então é slide 37 e 38. Até amanhã, pessoal. A gente continua amanhã
E talvez amanhã a gente já entre na parte de escoamento viscoso. Beleza? Um abraço. É.